Intervenções do psicólogo no UTI neonatal. Eu vou contar um pouco do que eu propus a uma equipe de UTI neo que eu trabalhei, a partir da observação dessa equipe e do funcionamento em relação aos pais. E também tomei como uma referência uma carta de uma mãe que passou muito tempo internada e fez algumas observações. A partir dessa carta eu trabalhei com a equipe e a gente construiu um projeto. Esse projeto tinha várias etapas. A primeira delas visava reaproximar a mãe do bebê. Que o que acontece? Quando o bebê nasce muito prematuro, a tecnologia ela ganha supremacia em relação ao cuidado materno. Então a mãe se sente desautorizada no lugar de cuidar deste bebê, primeiro porque não é o bebê que ela imaginou, e pela fragilidade dele e por conta da gravidade também, a equipe acaba tomando a frente e a mãe vai ficando cada vez mais por fora desses cuidados. Então, nós criamos o horário do banho da mãe. Então, a mãe entrava na UTI neo para poder dar banho no bebê junto com a equipe, a depender do nível de gravidade. Os bebês que estavam na ventilação mecânica, a gente proporcionava um outro tipo de acesso, né, como trocar fraldinha. Mas assim, a gente tentava tornar com essa intervenção a tecnologia um pouco menos onipotente e empoderar um pouco mais a mãe. Dizer que as intervenções da tecnologia e da maternidade eram de naturezas muito distintas e complementares, que a presença da mãe era fundamental para o crescimento e desenvolvimento do bebê, e isso já está bastante comprovado na literatura sobre o assunto. Uma outra coisa também que, como a gente fazia uma interface entre a obstetrícia e a maternidade, os obstetras nos assinalavam que a mãe ia nascer com um bebê prematuro. O que a gente fazia? A primeira visita ao UTI neo. Então a gente pegava a mãe, ainda sem ter tido parto, com um bebê prematuro, com 30 semanas, 25, a gente levava a mãe para visitar o UTI neo e mostrava à mãe um bebê parecido, mais ou menos com a estimativa de peso parecido com o dela, né? Porque a gente tinha esses dados. Dessa forma, a gente antecipava o capital simbólico da mãe, a mãe começava a elaborar um pouco como seria esse bebê. Então, uma vez que ela tivesse o bebê e que fosse para a neo, depois quando ela fosse visitá-lo, seria menos impactante. E é interessante que as mães, sempre nessa primeira visita, né, a gente preparava, pensava, fazia toda uma entrevista, né, psicológica com essa mãe e fazia visita, apresentava a equipe. Então, aquele mundo de UTI neo deixava de ser tão estranho, que é um dos sofrimentos também muito impactante para a mãe quando vai para a UTI neo, né, que ela vê que materializa a prematuridade, no bebê fica com a pele fininha, pequenininho, sempre aquela coisa do tipo, será que eu posso me apegar a esse bebê, porque esse bebê corre risco de vida? Isso fica muito claro durante todo o tempo, que a criança, tanto ela evolui bem, como também um bebê, ele pode morrer muito rápido, né? E isso é um problema da prematuridade, por isso que requer um investimento tecnológico tão maciço. Uma outra coisa, as mães batizaram o banco que elas esperavam para entrar na UTI neo de o Banco das Lamentações. Pensando que as lamentações eram justamente em torno dessa desconstrução desse bebê ideal, dessa maternidade ideal, e considerando que umas falavam para as outras, a gente pensou no mural Os Pequenos Grandes Gigantes. Então a gente pedia à mãe que ela desse uma foto daquele momento de prematuridade e depois quando o bebê tivesse saído. E a gente botava essas duas fotos comparativas que já serviam para as próximas mães. Mas o mais interessante disso tudo não era nem só isso, era o fato de que ao fazer essa construção, a mãe também já fazia uma elaboração de todo o processo dela, desde o nascimento e gestação desse bebê, desse mal-estar constante, do medo que habita todas as mães de um prematuro, de que ele não consiga sobreviver, de todas as intervenções que surgem no curso dessa internação e dessa coisa muito frágil do bebê. Enfim, então esse mural também servia um pouco para proporcionar essa elaboração. E tinha uma outra intervenção que eu considero muito interessante, que é a primeira visita. Digamos que entrou pela emergência, que não dá para fazer o trabalho anterior que eu falei. Então, entrando pela emergência, a mãe vai sair do quarto, depois de ter parido, né? Entrou na emergência, foi direto pro centro cirúrgico, teve o bebê e aí depois que ela tá melhor vai fazer a primeira visita. Então, eu chamei de primeira visita tapete vermelho.
E aí, nesse momento, eu combinei com toda a equipe que esse momento a gente tinha que dar atenção máxima e que a entrada era desse casal, né? Então, esse casal entraria e seria recebido pela enfermeira, pela médica, porque é um momento de primeiro impacto. E aquela primeira impressão que vale, a gente considerou muito. E houve uma melhora substancial mesmo com essas intervenções que nós fizemos na UTI Neo, e a equipe colaborou bastante, mas esse trabalho também só foi possível depois de uma intervenção com a equipe, que será motivo de um outro vídeo.